Se você está aqui é porque certamente você gosta da novela O Que a Vida Me Roubou, não é? Quer ficar por dentro de tudo sobre o que se passa nela? Então eu tenho a solução. Basta você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui todos os dias temos spoilers, notícias, resumos e prévias sobre a novela. Fez tudo certinho? Então pronto, agora é só aguardar as notícias em primeira mão. Vamos lá? Eugênia Silva. No capítulo 58, quarta-feira, 8 de julho, Alessandro fica feliz ao ver Montserrat. Ela lhe diz que todos os dias ela e Rosário estão bem cedo no local para vê-lo, mas nunca permitem que elas entrem. Pedro exige a Ezequiel que recupere o bilhete de Joaquim. Montserrat diz a Alessandro que, segundo Ezequiel, é provável que Joaquim tenha deixado algo o culpando por sua morte. Alessandro responde que ocorreu justamente o contrário, que Joaquim esclareceu todas as suas mentiras e acusou o verdadeiro cúmplice, mas se ele revelar tudo isso, tanto ele quanto sua família correrão perigo. Ele pede a Montserrat que dê seus pêsames a Amélia e suas filhas. Pedro e Nádia chegam ao velório de Joaquim. Angélica, chorando, culpa Pedro da morte de seu pai e exige que parta. Pedro diz que Joaquim era seu amigo e o estimava muito. Pedro diz que se existe um culpado, este é Alessandro. Fabíola diz a José Luiz que se fez amiga de Montserrat e que ela lhe confidenciou que não o esqueceu. Disse que é verdade que ama Alessandro, mas também ama ele. Angélica agradece Montserrat por ter ido vê-la e se desculpa pelas mentiras que seu pai disse para prejudicar Alessandro. Adolfo se sente culpado por ter contribuído com a morte de Joaquim e propõe a Maria que fale com a Marinha. Pedro ordena a Maria que visite Alessandro e averigue se ele tem o bilhete deixado por Joaquim. Capítulo 59, quinta-feira, 9 de julho. Maria, astuta, faz Alessandro acreditar que o padre Anselmo lhe falou do bilhete deixado por Joaquim. Alessandro diz que ninguém deve saber da existência desta mensagem, pois dela depende sua liberdade. Hipócrita, Maria diz que o que mais quer é que ele esteja livre. Macário diz a Montserrat que o padre Anselmo foi atrás de José Luiz para lhe entregar algo que Alessandro deu. Ele diz ainda que o padre estava muito nervoso. Montserrat se preocupa e lhe diz que essa é a única prova da liberdade de Alessandro, que se cair nas mãos de José, Alessandro jamais sairá da prisão. Nádia, sem mentiras, consegue falar com Ezequiel e lhe diz que Pedro é seu esposo. Eles ficam por um longo período falando sobre o caso de Alessandro. Fabíola diz a Sandro que conheceu José Luiz e vai se casar com ele. Sandro responde que ele não é seu tipo, muito menos tem dinheiro. Fabíola responde que ele herdará uma fortuna com a morte de Angélica e é muito atraente. Montserrat diz ao padre Anselmo que agradece por ele não ter encontrado José Luiz, já que ele continuou odiando seu marido e faria mau uso da prova da inocência de Alessandro. Maria diz a Pedro que Alessandro encontrou o bilhete de Joaquim e o deu ao padre, mas ela o encontrou e já destruiu a prova. Maria diz a Adolfo que o bilhete está com ela e Joaquim não culpa Alessandro, mas Pedro Medina. Assim, ela diz que vai guardá-lo para usar algum dia, se necessário. Nádia diz a Montserrat que Pedro lhe pediu que engravidasse de Vitor. No capítulo 60, sexta-feira, 10 de julho. José Luiz se desculpa com Alessandro pela demora em ir vê-lo. Ele afirma que não podia deixar a Angélica sozinha. Alessandro responde que o entende e sabe que resta muito pouco tempo de vida a Angélica. Pedro escuta Nádia e Vitor conversando que Maria roubou do padre o bilhete onde Joaquim confessava que Pedro era seu único cúmplice e que Alessandro é inocente. Fabíola tenta convencer Montserrat a entregar-lhe o testamento de Benjamin Almonte. Ela responde que terá que esperar que Alessandro saia em liberdade. José Luiz procura o padre Anselmo para que lhe entregue o bilhete que Alessandro deu. Montserrat, zangada, o expulsa de sua casa, acreditando que ele ainda queira destruir Alessandro. Fabíola diz que não acredita que José Luiz queira fazer isso, pois ficou muito zangado quando descobriu que Maria roubou esse papel. Pedro agride Maria para que lhe entregue o bilhete de Joaquim. Ezequiel diz a Carlota que Pedro é um delinquente capaz de matar. Ezequiel pede a mão de Carlota em casamento e lhe dá um anel de compromisso. Graziela, sarcástica, diz a Carlota que Ezequiel só está a usando. José Luiz, diante de Maria, se surpreende ao vê-la agredida. Ele tem certeza que foi Pedro quem fez isso.
Nesse momento, chega Monserrat e Maria faz José Luiz acreditar que foi ela quem a agrediu. Monserrat, furiosa, a insulta e diz odiá-la. Monserrat se oferece para levar Maria ao hospital. Ela rejeita a oferta. Adolfo diz a Maria que Alessandro estava disposto a pagar milhões pelo bilhete de Joaquim. Maria responde que Pedro o tem em seu poder. José Luiz pressiona Monserrat para que ela aceite que ainda sente algo por ele e a beija. Ela o esbofeteia, pede que ele jamais volte a tocá-la e diz que não deseja voltar à vida. Maria se apresenta na prisão para tentar convencer Alessandro de que José Luiz e Monserrat seguem se vendo e desejam destruí-lo. Pedro, furioso, diz a Nádia que não pretende engravidar tomando anticoncepcionais e afirma que só permita que ela se deite com seu amante para que lhe dê um filho. Ezequiel diz a Pedro que sua esposa foi à prisão, falou com Samuel e que lhe parece um grande equívoco que deixem Maria viva. Pedro concorda e manda um recado a Adolfo para que acabe com Maria. Angélica pede à sua mãe que a ajude a organizar o casamento de Esmeralda e Renato, mas que isso precisa ser rápido, pois não lhe resta muito tempo de vida. Amélia pergunta se está certa que eles irão se casar. Angélica responde que sim, e como não tem dinheiro, ela ficou de ajudá-los. Alessandro diz a José Luiz que precisa que ele seja honesto e lhe diga a verdade. José Luiz o confessa que beijou Monserrat, mas jura que isso jamais voltará a acontecer. Alessandro, furioso, repreende José Luiz. Pedro ordena Adolfo a assassinar Maria e o avisa que, se não obedecer, a ordem será para que matem a ele. Adolfo procura Maria, a pede perdão e dispara. Ezequiel diz a Pedro que Maria já deixou de ser um problema. Ezequiel faz Pedro acreditar que Adolfo assassinou Maria. Ezequiel pede a Esmeralda que permita que Maria se esconda em seu negócio, até que reúna provas para demonstrar que Pedro Medina é um narcotraficante corrupto e que abusa de seu posto. Sandro diz a Pedro que Fabiola tem algo muito importante para lhe dizer, mas não quer ver seu nome envolvido no assunto. Pedro, furioso, diz a José Luiz que ele o traiu e também a Marinha, e que vai se arrepender de ter se colocado contra ele a favor de um narcotraficante. José responde que Alessandro é inocente e ficará livre. José Luiz diz ao capitão Robledo que o responsável por queimar o dinheiro foi ele e não Alessandro. O capitão diz que o que fez foi um delito e deve pagar por ele. José diz estar ciente e só deseja que ele o permita ficar com sua esposa até seu último dia de vida. Depois disso, se entregará. Graziela diz a Josefina que lhe custa muito reconhecer, mas percebeu que Demétrio se transformou em um rapaz de bem e se apaixonou por ela verdadeiramente. Ela se desculpa por seus maus tratos. Pedro diz a Adolfo que ele o demonstrou lealdade ao assassinar Maria e, em agradecimento, vai torná-lo seu braço direito. Adolfo responde que acreditava que seu braço direito era Ezequiel. Pedro responde com desprezo que Ezequiel e Maria não valem nada para ele, que Ezequiel sonha em chegar a ser prefeito municipal, mas jamais o será. José Luiz diz a Renato e Demétrio que o capitão Robledo o afastará da Marinha. Renato responde que isso é injusto. José diz que cometeu um delito e terá que pagá-lo. Pedro, furioso, diz a Nádia e Vitor que foi muito tolerante com eles, mas as coisas podem mudar. Rosário diz a Alessandro que Monserrat foi falar com o capitão Robledo para que o ajude em seu caso e na investigação. Monserrat pede ao capitão Robledo que investigue Pedro Medina, pois Joaquim deixou um bilhete posteriormente roubado por Maria que o comprometia. Ezequiel se enfurece, mas disfarça quando Pedro lhe diz que Adolfo ocupará a prefeitura municipal quando ele se tornar governador. Ezequiel, furioso, adverte Adolfo que jamais será prefeito, pois esse cargo corresponde a ele. Sandro entrega a Pedro o testamento de Benjamin Almonte, que Fabiola roubou. José Luiz diz a Alessandro que está fora da investigação e também da Marinha. O capitão Robledo diz a Pedro que José Luiz cometeu um delito muito grave e Alessandro ficará em liberdade. Pedro, furioso, lhe diz que não pode fazer isso. O capitão diz que é claro que pode, pois sua palavra tem muito mais poder que a dele. Alessandro diz ao advogado Cervera que José Luiz se culpou de ter queimado o dinheiro de Samuel e por isso irá para a prisão. Rosário pede ao padre que não se preocupe pelo bilhete, pois Alessandro não lhe guarda rancor pelo ocorrido, já que não foi sua culpa. O padre responde que é sim sua culpa, pois foi muito ingênuo em se deixar manipular por Maria.
Alessandro diz ao advogado que acredita que Sandro e Fabiola passaram informações para Pedro Medina. O advogado responde que faz bem em não confiar neles, pois Fabiola é uma mulher muito problemática. José Luiz diz a Angélica que tem permissão para passar uns dias com ela. Ela responde que ele a ajudará a preparar a surpresa para Angélica e Renato, que se casarão no próximo sábado. Graziela diz a Adolfo que o irmão de Josefina lhe tirou todo o dinheiro. Adolfo responde que não lhe interessa o dinheiro de Josefina. Ezequiel diz a Graziela que vai se casar com Carlota e espera que ela não se ofenda, mas deseja fazer cargo de sua família. Graziela, cínica, aceita um cheque que ele a dá. Alessandro fica em liberdade e é recebido por Rosário e Montserrat. Pedro diz a Sandro e Fabiola que Alessandro ficou em liberdade e entrega um testamento falso de Benjamin Almonte para usá-lo na ocasião propícia. Esmeralda se surpreende quando Amélia e Angélica dizem que ela assistirá um evento muito importante, por isso a deixarão muito linda. Amélia lhe mostra um vestido de noiva e diz que é para que ela use, pois neste mesmo dia se casará com Renato. Esmeralda, com os olhos cheios de lágrimas, as agradece por tudo o que estão fazendo por ela. Terminamos mais um vídeo. Gostou do conteúdo? Quer ficar por dentro de mais? Então eu tenho a solução. Basta você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui todos os dias temos spoilers, notícias, resumos e prévias sobre a novela. Fez tudo certinho? Então pronto, agora é só aguardar as notícias em primeira mão. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Se você está aqui é porque certamente você gosta da novela O Que a Vida Me Roubou, não é? Quer ficar por dentro de tudo sobre o que se passa nela? Então eu tenho a solução. Basta você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui todos os dias temos spoilers, notícias, resumos e prévias sobre a novela. Fez tudo certinho? Então pronto, agora é só aguardar as notícias em primeira mão. Vamos lá? Eugênia Silva. José Luiz pressiona Montserrat para que ela aceite que ainda sente algo por ele e a beija. Ela o esbofeteia, pede que ele jamais volte a tocá-la e diz que não deseja voltar à vida. Maria se apresenta na prisão para tentar convencer Alessandro de que José Luiz e Montserrat seguem se vendo e desejam destruí-lo. Pedro, furioso, diz a Nádia que não pretende engravidar tomando anticoncepcionais e afirma que só permita que ela se deite com seu amante para que lhe dê um filho. Ezequiel diz a Pedro que sua esposa foi à prisão, falou com Samuel e que lhe parece um grande equívoco que deixem Maria viva. Pedro concorda e manda um recado a Adolfo para que acabe com Maria. Angélica pede à sua mãe que a ajude a organizar o casamento de Esmeralda e Renato, mas que isso precisa ser rápido, pois não lhe resta muito tempo de vida. Amélia pergunta se está certa que eles irão se casar. Angélica responde que sim, e como não tem dinheiro, ela ficou de ajudá-los. Alessandro diz a José Luiz que precisa que ele seja honesto e lhe diga a verdade. José Luiz o confessa que beijou Montserrat, mas jura que isso jamais voltará a acontecer. Alessandro, furioso, repreende José Luiz. Pedro ordena Adolfo a assassinar Maria e o avisa que, se não obedecer, a ordem será para que matem a ele. Adolfo procura Maria, a pede perdão e dispara. Ezequiel diz a Pedro que Maria já deixou de ser um problema. Ezequiel faz Pedro acreditar que Adolfo assassinou Maria. Ezequiel pede a Esmeralda que permita que Maria se esconda em seu negócio, até que reúna provas para demonstrar que Pedro Medina é um narcotraficante corrupto e que abusa de seu posto. Sandro diz a Pedro que Fabiola tem algo muito importante para lhe dizer, mas não quer ver seu nome envolvido no assunto. Pedro, furioso, diz a José Luiz que ele o traiu e também a Marinha, e que vai se arrepender de ter se colocado contra ele a favor de um narcotraficante. José responde que Alessandro é inocente e ficará livre. José Luiz diz ao capitão Robledo que o responsável por queimar o dinheiro foi ele e não Alessandro. O capitão diz que o que fez foi um delito e deve pagar por ele. José diz estar ciente e só deseja que ele o permita ficar com sua esposa até seu último dia de vida. Depois disso, se entregará. Graziela diz a Josefina que lhe custa muito reconhecer, mas percebeu que Demétrio se transformou em um rapaz de bem e se apaixonou por ela verdadeiramente. Ela se desculpa por seus maus tratos.
Pedro diz a Adolfo que ele o demonstrou lealdade ao assassinar Maria e, em agradecimento, vai torná-lo seu braço direito. Adolfo responde que acreditava que seu braço direito era Ezequiel. Pedro responde com desprezo que Ezequiel e Maria não valem nada para ele, que Ezequiel sonha em chegar a ser prefeito municipal, mas jamais o será. José Luiz diz a Renato e Demétrio que o capitão Robledo o afastará da marinha. Renato responde que isso é injusto. José diz que cometeu um delito e terá que pagá-lo. Pedro, furioso, diz a Nádia e Vitor que foi muito tolerante com eles, mas as coisas podem mudar. Rosário diz a Alessandro que Monserrat foi falar com o capitão Robledo para que o ajude em seu caso e na investigação. Monserrat pede ao capitão Robledo que investigue Pedro Medina, pois Joaquim deixou um bilhete posteriormente roubado por Maria que o comprometia. Ezequiel se enfurece, mas disfarça quando Pedro lhe diz que Adolfo ocupará a prefeitura municipal quando ele se tornar governador. Ezequiel, furioso, adverte Adolfo que jamais será prefeito, pois esse cargo corresponde a ele. Sandro entrega a Pedro o testamento de Benjamin Almonte, que Fabiola roubou. José Luiz diz a Alessandro que está fora da investigação e também da marinha. O capitão Robledo diz a Pedro que José Luiz cometeu um delito muito grave e Alessandro ficará em liberdade. Pedro, furioso, lhe diz que não pode fazer isso. O capitão diz que é claro que pode, pois sua palavra tem muito mais poder que a dele. Alessandro diz ao advogado Cervera que José Luiz se culpou de ter queimado o dinheiro de Samuel e, por isso, irá para a prisão. Rosário pede ao padre que não se preocupe pelo bilhete, pois Alessandro não lhe guarda rancor pelo ocorrido, já que não foi sua culpa. O padre responde que é sim sua culpa, pois foi muito ingênuo em se deixar manipular por Maria. Alessandro diz ao advogado que acredita que Sandro e Fabiola passaram informações para Pedro Medina. O advogado responde que faz bem em não confiar neles, pois Fabiola é uma mulher muito problemática. José Luiz diz a Angélica que tem permissão para passar uns dias com ela. Ela responde que ele a ajudará a preparar a surpresa para Angélica e Renato, que se casarão no próximo sábado. Graziella diz a Adolfo que o irmão de Josefina lhe tirou todo o dinheiro. Adolfo responde que não lhe interessa o dinheiro de Josefina. Ezequiel diz a Graziella que vai se casar com Carlota e espera que ela não se ofenda, mas deseja fazer cargo de sua família. Graziella, cínica, aceita um cheque que ele a dá. Alessandro fica em liberdade e é recebido por Rosário e Monserrat. Pedro diz a Sandro e Fabiola que Alessandro ficou em liberdade e entrega um testamento falso de Benjamin Almonte para usá-lo na ocasião propícia. Esmeralda se surpreende quando Amélia e Angélica dizem que ela assistirá um evento muito importante, por isso a deixarão muito linda. Amélia lhe mostra um vestido de noiva e diz que é para que ela use, pois neste mesmo dia se casará com Renato. Esmeralda, com os olhos cheios de lágrimas, as agradece por tudo o que estão fazendo por ela. Terminamos mais um vídeo. Gostou do conteúdo? Quer ficar por dentro de mais? Então eu tenho a solução. Basta você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui todos os dias temos spoilers, notícias, resumos e prévias sobre a novela. Fez tudo certinho? Então pronto, agora é só aguardar as notícias em primeira mão. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.